enquanto pai, enquanto professor, a gente precisa ter os nossos cuidados, a gente precisa de cuidado, porque a gente cuida o tempo inteiro. O intuito desse vídeo é mostrar e poder ajudar você que é pai, você que é mãe, que a adolescência, ela também é um momento de separação dos pais. O adolescente vai precisar se separar mesmo, fisicamente e emocionalmente dos pais, para que eles tenham um convívio com o grupo, com os amigos, com o externo, com lá fora, para eles poderem viver essa coisa da separação, que daqui a pouco vai se separar mesmo, que é a vida adulta. O que aconteceu nesse momento que a gente está vivendo? Isso não foi possível, porque esse momento de separação, esse momento de estar com os amigos, de precisar estar com eles, com os outros, com outras pessoas que não sejam os pais, a gente não pôde deixar agora por causa da pandemia, por causa da aglomeração, por causa do vírus, que é extremamente contagioso e muitas vezes letal. Então, isso dificultou a vida dos pais e dificultou também a vida dos adolescentes. Olá, eu sou Juliana Rossetti e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco de uma experiência de uma sessão que eu tive com a mãe de uma adolescente e ela conseguiu me falar assim como que a adolescente estava. A gente foi falando da adolescente, eu precisava ter algumas informações da mãe, mas lá pelas tantas ela me falou uma coisa que eu achei muito curiosa e muito boa de compartilhar aqui com vocês, porque é exatamente isso que a gente no programa Pais Cuidados e Filhos Cuidados preza, que é muito que vocês pais e professores tenham na consciência, tenham isso vivo dentro de vocês, que é o cuidado. A gente, enquanto pai, enquanto professor, a gente precisa ter os nossos cuidados, a gente precisa de cuidado, porque a gente cuida o tempo inteiro. E isso é fundamental para qualquer cuidador, principalmente para pai e mãe, que tem os filhos e que está cuidando quase que o tempo inteiro, e os professores que estão cuidando dos alunos dentro de sala de aula. Então, enquanto ela me falava, eu fui percebendo como era importante ela dividir aquilo comigo, porque naquele momento ela também estava sendo cuidada, né? Então, ela foi me falando que estava, assim, muito difícil a situação da filha naquele momento, porque ela estava vivendo a entrada da adolescência, né? A filha tem 12 anos, então, para a menina, a puberdade ela inicia mais cedo e a adolescência também, então a filha estava realmente mudada, né? O corpo já estava diferente, as ideias, os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos, tudo realmente estava muito diferente. Aquela mãe estava percebendo aquilo tudo muito direto, muito real, muito naquele momento presente. E aí ela foi me falando, e aí eu coloquei para ela que realmente estava mudando mesmo, por conta da adolescência, que já estava se instalando nessa adolescente, que os hormônios estão, né, muito fortes, isso mobiliza muito, isso altera comportamento, sentimento, pensamento, altera tudo, e vem com muita intensidade na adolescência, né? A gente sabe disso. E que a mãe realmente precisava compreender isso para acompanhar a filha naquele processo. Porque o adolescente que está passando por tudo isso, por mais que ele possa entender, ler alguma coisa sobre a adolescência, que eu acho isso até muito difícil de acontecer, o pai e a mãe que estão ali vivendo aquele momento presente com aquele adolescente, é importante ele ter as informações do que se passa com esse adolescente. Claro que cada um é um, mas no âmbito geral, a adolescência é um momento muito conturbado, é um momento de conflitos, é um momento de descobertas, é um momento de despedida da infância para uma vida que vai se instalar e que vai ser para sempre, que é a vida adulta. Então, eu gosto de falar muito que a adolescência é um ensaio para a vida adulta, né? O adolescente despede, tem uma despedida, um fechamento da vida da infância, né? Todos aqueles comportamentos, aqueles sentimentos, eles vão embora, eles vão acabar. E aí vai entrar o ensaio, a preparação para a vida adulta, que vai ser para o resto da vida desse indivíduo, dessa pessoa.
Então, é uma mudança muito rápida. A adolescência é um período muito curto da vida da gente, né? A infância também. E o período mais longo é a vida adulta. Então, é muita coisa para pouco tempo cronológico, tempo, né, de anos assim que a gente vive na adolescência. Então, ela é muito intensa mesmo. Então, tudo é muito grande, tudo é muito acentuado. Então, é muita. Quando o adolescente sente tristeza, é muita tristeza. Quando sente alegria, é muita alegria. Então, tudo muito aflorado, muito acentuado. E a gente precisa ter isso muito compreendido enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, porque a gente vai compreender melhor, vai ter uma folga, vai ter um amparo melhor para esse filho que está vivendo tudo isso. Diferente dele com os pais ou dele com o professor. E aí eu fui explicando para ela, fui entrando mais nos detalhes do que realmente a adolescência é, pede para os pais, para que eles olhem, né, para eles poderem ter aquilo que eu falava antes, um amparo, para saber até o que fazer, né? Essa compreensão ajuda a gente a tomar algumas atitudes, a entender o que se passa de uma melhor maneira com um adolescente. E aí ela escutou, mas aí teve um momento que ela falou assim: eu consigo entender o que você está me falando, mas assim, é muito doloroso para mim, porque é como se eu estivesse mendigando, né, o amor da minha filha. Então eu fico igual um mendigo, né, pedindo, 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 pedindo que ela me dê atenção, que eu quero um abraço, ela não quer, eu quero conversar, ela me evita, eu invento um programa, ela fala que não quer, que não tá afim, que quer ficar sozinha. Então, qual foi o jeito que eu fiz que resolveu? A gente conversou. Então eu falei para ela, olha, eu compreendo muitas coisas, a gente está mais restrito por causa da pandemia, tem muitas coisas que estão acontecendo que a gente nunca imaginava que iria acontecer. Eu tento compreender você, assim, mas para mim também é difícil, né? Eu fico mendigando o seu amor, me dá essa sensação que eu tô querendo me aproximar e você não quer, você toda hora fala não, você é agressiva comigo, você me responde de um jeito atravessado, e eu não gosto, isso para mim também é dolorido. As coisas que estão acontecendo, né, de uma maneira mundial é ruim. A gente está aqui todo mundo junto, trabalhando em casa, você tendo aula em casa. Eu compreendo tudo isso, mas eu também acho ruim muitas coisas quando você reage dessa forma. E aí eu achei maravilhoso, e é isso, o intuito desse vídeo é mostrar e poder ajudar você que é pai, você que é mãe, que possivelmente vocês estão vivendo isso também com os adolescentes dentro de casa, né? Porque a adolescência, além do que eu já estava explicando, ela também é um momento de separação dos pais. O adolescente vai precisar se separar mesmo fisicamente e emocionalmente dos pais, para que eles tenham um convívio com o grupo, com os amigos, com o externo, com lá fora, para eles poderem viver essa coisa da separação, que daqui a pouco vai se separar mesmo, que é a vida adulta. Então, o que aconteceu nesse momento que a gente está vivendo? Isso não foi possível, porque esse momento de separação, esse momento de estar com os amigos, de precisar estar com eles, com os outros, com outras pessoas que não sejam os pais, a gente não pôde deixar agora por causa da pandemia, por causa da aglomeração, por causa do vírus, que é extremamente contagioso e muitas vezes letal. Então, isso dificultou a vida dos pais e dificultou também a vida dos adolescentes, né? Porque é necessário que eles vivam isso com essa intensidade que se pede na adolescência, mas isso não foi possível por causa da pandemia. Então, a gente precisou ter um jogo de cintura, de conversar, de falar tantas vezes que foram e que são necessárias para que esse adolescente entenda e siga as regras, siga as condutas, siga os protocolos de saúde, para a gente não se colocar em risco, para eles que não se colocarem em risco, né? Então,
isso também trouxe uma grande dor para o adolescente que está em casa e que precisa viver isso, essa separação, que é como se ele pudesse ter um pouco mais de liberdade e voltar para os pais, liberdade e voltar para os pais. Então ele vai, conhece mais o mundo, conhece outras pessoas, tem outras experiências, mas eles ainda voltam. Porque quando chegar na vida adulta, isso não vai ser mais necessário. Então esse ensaio, essa vivência, ela precisou ser readaptada, vamos dizer, ou adaptada para a situação que a gente está vivendo. Então isso trouxe um pouco mais de dificuldade para os pais dentro de casa e para os adolescentes também. E essa mãe me falava sobre isso, né? Então, além desse dificultador, que tem sido a questão da pandemia, da restrição, que é duro para todo mundo, para o adolescente eu acho que ainda um pouco mais, por essa necessidade da separação, e os pais precisaram ou precisam adaptar, readaptar, conversar de novo com esse adolescente para que ele compreenda o que tá se passando, porque a gente está vivendo isso. É importante que eles tenham as informações do que está acontecendo no mundo hoje, né? Isso é extremamente importante, isso é extremamente saudável. A gente está acompanhando e eles também, porque eles já têm recurso psíquico, mental, emocional para entender o que está acontecendo, que é uma pandemia, diferente de uma criança. Então, é importante que essas informações sejam passadas, eles tenham esse contato com a mídia, com o que está acontecendo no mundo, para que eles não acreditem, não achem que os pais estejam mais restritivos à toa ou estejam mais cuidadosos à toa, enfim. E é necessário que essa informação seja realmente atualizada para eles, né? Então, quem não está fazendo isso, é importante que faça. O adolescente precisa dessas informações até para poder acatar e obedecer o que os pais coloquem de regra, de restrição, né? Enfim, com tudo isso, ainda assim, essa mãe me falava da dor que era ela querer se aproximar. Então, esse momento de aproximação que os pais perdem dos filhos, porque eles estão se afastando, é doloroso para os pais, né? Muitas vezes não tem uma compreensão do que está acontecendo. Nossa, mas minha filha ontem era tão carinhosa comigo, era tão grudada comigo, a gente era confidente, ela me contava tudo, eu sabia tudo da vida dela. Aliás, eu não precisava nem perguntar, ela já contava. E agora opa, não é mais criança. Agora ela é uma adolescente e tudo mudou. Então, acompanhar isso, poder compreender esse processo para os pais é fundamental, para que não haja tanto sofrimento, porque eu acho que inevitavelmente a gente vai sofrer também com eles, porque é a despedida da infância, né? Um luto, porque fechou o ciclo, acabou, a gente não é mais, eles não são mais crianças, então vai ter que precisa mesmo dessa despedida, né? Desse fechamento de ciclo, para que a gente, pai e mãe, a gente ampare e acolha o adolescente nessa entrada da vida dele. Porque ele não vai conseguir fazer isso. Quem vai ter que fazer isso é a gente mesmo, né? A gente receba aquela criança que era criança num dia e virou um adolescente no outro. Então a gente vai ter mais respaldo, a gente vai ter mais recurso emocional para lidar se a gente tem essa compreensão. Então a gente vai amparar melhor, a gente vai acolher melhor, ou a gente vai amparar. A gente vai acolher que a gente precisa fazer isso, porque eles não vão conseguir fazer isso. A gente ainda precisa, enquanto pai e mãe, estar ali. Tá ali nos cuidados, falando, orientando, mesmo que seja um momento diferente da infância, mas ainda assim a gente vai precisar estar perto. Então, a mãe falava desse sofrimento, né? De que ela queria fazer e a filha não deixava, queria fazer e a filha não deixava. E aí, o que eu perguntei para ela de como é que ela estava se cuidando, o que ela estava fazendo para suportar ou para lidar com essa dor, com essa perda da filha que não era mais criança e que tinha virado uma adolescente. E aí ela me falou que estava fazendo terapia, né? E eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho que eu acredito
piamente e que com certeza dá certo. E fiquei mais feliz quando ela me contou que a terapia dela era em análise transacional, porque aí, né? Aí a gente estava falando a mesma língua, a gente estava falando de uma terapia que eu acredito muito, que desde sempre é o que eu faço, abordagem análise transacional, que eu falo aqui nos vídeos para vocês, que eu mostro para vocês os diagramas dos estados do ego. Então, eu fui ficando, né, mais feliz, assim, porque ela estava amparada, que ela estava acolhida, porque a análise transacional além dela ser uma teoria da personalidade, um estudo da personalidade humana, ela tem várias características, né? E uma dessas características, e que eu vou começar a falar aqui com mais intensidade, com mais detalhes para vocês, ela é um modelo de aprendizagem, né? E um modelo de aprendizagem que é uma capacitação para viver bem. Então, só essa frase fala muitas coisas do que a análise transacional representa, né? Além dela ser uma teoria da personalidade. Então, uma capacitação para se viver bem, isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Nesse momento, então, que a gente está vivendo, é o que a gente precisa. Então, uma capacitação para viver bem, é uma capacitação, uma oportunidade da gente voltar a ter a intimidade se a gente perdeu. Ou se a gente ainda tem, para a gente continuar tendo a intimidade com os nossos filhos, com o nosso parceiro, com os nossos familiares. E quando eu falo de intimidade, é eu poder ser quem eu sou, sem máscara, sem disfarce, sem ser eu, né? Com as minhas qualidades, com os meus defeitos, mas ter a liberdade de falar o que precisa ser dito, expressar os meus sentimentos, isso é intimidade. E isso numa relação próxima, ela é fundamental, porque eu vou construir um vínculo e um laço eterno e um laço de amor. Então eu preciso ter, e é necessário que eu tenha isso, com o meu parceiro, com os meus filhos, com os meus familiares, com pessoas que eu prezo e que eu quero ter perto de mim. Então, isso é essencial para a nossa saúde mental, né? Então, a análise transacional, ela traz isso, né? A capacitação para se viver bem, porque ela vai mostrar para a gente, ela vai ensinar, por isso que é um modelo de aprendizagem, ela vai ensinar como que a gente aprendeu a ter algum comportamento que não é legal, que não é funcional, que não é bacana, né? Então, ela vai ensinar a gente a resgatar ou a gente ter um comportamento funcional. Ela vai mostrar para a gente didaticamente, né, de uma maneira muito simples, como que a gente pensou aquilo, como que a gente agiu daquela forma, por que será que a gente age de uma maneira repetitiva e tem uma ação que não é legal, que não é funcional, que não é produtiva e que muitas vezes é tóxica. E que me faz manter uma relação assim com o meu filho, com a minha filha. Então, ela vai trazer essa capacitação para a gente. E nesse momento, ou eu acho até que isso em qualquer momento, se viver bem é uma coisa que a gente preza, que a gente quer. Então, isso vai ser muito bom. E isso é bom, porque a gente vai viver a aprendizagem do que a análise transacional traz para a gente. Uma capacitação para viver bem, uma possibilidade, uma capacitação de intimidade, ou se manter a intimidade, que é importante nas relações, que eu prezo como relações relações importantes na minha vida, que é a relação com meu pai, relação com os meus filhos, relação na família, relação com os meus amigos. Então, isso é muito bom. E vai ter só coisas boas aí, né? Que a gente vai manter um bem-estar, vai manter uma saúde mental. Como eu falava, o modelo de aprendizagem da análise transacional é maravilhoso, porque ele vai realmente nos ensinar a como lidar com as dificuldades e como que a gente, pai e mãe, também às vezes não enxerga alguns comportamentos que a gente faz e que não é legal, e como que a gente pode reverter isso, né? Então, no momento que ela fala para mim, aí eu trouxe meu companheiro aqui, meu flip chart pequenininho, para
ilustrar para vocês, porque aí eu vou colocar em prática o que eu estou falando, que é análise transacional modelo de aprendizagem. Então, ele vai nos mostrar didaticamente que dentro do nosso ego ali, o nosso ego é dividido e o nosso ego é dividido em partes, que são estados do ego. Né? Ele tem alguns estados, que aí Eric Berne muito sabiamente nos ensinou. Nós temos o estado de ego pai, adulto e criança, e que cada estado do ego vai funcionar de um jeito, vai ter um comportamento, vai ter um sentimento que vai ser peculiar a cada um aqui, né? E aí, quando essa mãe me fala que está sendo difícil para ela, que é doloroso para ela, ela também fica desamparada, né, gente? Porque a gente precisa entender que a gente, enquanto pai e mãe, a gente também tem sentimentos, né? Às vezes a gente esquece. A gente veste a roupa de super-herói e esquece que a gente também tem necessidades, que a gente sofre, que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, que a gente também tem insegurança e tudo, né? E o filho dificilmente enxerga isso na gente, né? Mas a gente precisa, enquanto pai e mãe, perceber isso para a gente cuidar disso, né? Então, se a gente cuida, a gente consegue cuidar melhor. Pais cuidados, filhos cuidados. Então, nesse momento que essa mãe me fala que está sendo difícil para ela, a criança dela, o estado de ego criança dessa mãe, tá precisando de ajuda, né? Então, ela precisa energizar esse estado de ego criança, ela precisa cuidar dela. Quando a gente está em processo terapêutico, quando a gente se disponibiliza a fazer terapia, a gente cuida do nosso estado de ego criança. Por quê? Porque aqui estão todas as nossas emoções, nossos sentimentos, nossa intuição, nossa criatividade, a parte sensível da gente. É a parte que sente as coisas. Né? Então, a gente está cuidando disso aqui. Quando eu cuido disso, e aí eu cuido de verdade, eu consigo cuidar do outro, eu consigo amparar o outro, eu consigo ouvir o outro, porque eu tenho isso aqui primeiro. De novo, pais cuidados, filhos cuidados. Então, eu começo a nutrir essa parte que, se está difícil, lá voltando para aquele exemplo da mãe, é doloroso para mim, muitas vezes eu não sei o que fazer, eu também fico triste, eu fico frustrada, eu fico sozinha. Nesse caso, a mãe é separada do pai, então ela é pai e mãe em tempo integral, né? Muito porque o pai está mais ausente. Então, ela precisa desse amparo. Ela precisa, deixa eu baixar aqui para mostrar melhor. Ela precisa ser cuidada também. Porque ela cuida de uma adolescente no tempo integral. Se ela não está sendo cuidada, ela vai ter mais dificuldade, né? E aí o modelo de aprendizagem da T, ele vai ensinar para a gente que aqui estão as nossas emoções, que aqui estão os nossos sentimentos, que aqui está a nossa intuição, que aqui está a nossa sensibilidade. E aqui, se a gente não está bem, a gente vai passar coisas que não são boas, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então, se eu não tenho cuidado comigo, se eu não recebo cuidado, se eu não recebo amparo, se eu não recebo acolhimento, como que eu vou fazer isso para o outro? Eu posso até fazer, só que eu vou fazer de uma maneira deficitária, de uma maneira que não vai ser funcional, que não vai ser produtivo para o meu filho. Porque eu estou precisando, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade enquanto mãe, enquanto pai. Então, eu preciso fazer isso por mim. A terapia é um excelente recurso. Além de outras milhões de coisas que também eu posso fazer. Ter a consciência que eu preciso de cuidado é a primeira coisa, é a primeira porta que a gente vai abrir para o nosso bem-estar. Porque aí eu vou viver a capacitação, eu vou ter a capacidade para viver bem, que é uma das características da análise transacional. Então, veja como que isso é muito além de uma teoria. É uma prática, a gente vive a análise transacional. A gente vive de verdade e isso muda tudo.
a gente vai tendo a consciência do como é importante a gente se cuidar. E, gente, não é só por um tempo, não, é sempre. O cuidado é sempre. A gente não cuida de filho só um momento e depois não cuida mais, a gente cuida para sempre. Tem a diferença do cuidado, de quando é uma criança, de quando é um adolescente, de quando é um adulto. Mas, de alguma maneira, a gente vai cuidar para sempre. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, porque a gente também é filho. E a gente é uma pessoa. Todas as pessoas precisam de cuidado. Então, cuidar, olha lá, ele vai ensinar a gente que é preciso a gente se nutrir de cuidado, de acolhimento, de escuta, né? O pai e a mãe também precisam ser ouvidos. Então, quando eu tenho isso muito consciente, e a análise transacional mostra isso pra gente, eu tenho a minha criança cuidada, eu vou ter também o meu adulto, porque as informações vão estar aqui no aqui e agora, eu vou ter uma análise de que eu vou poder ter um raciocínio atual. Eu sei que eu estou sendo cuidada e isso tá legal porque eu estou rendendo melhor no meu trabalho, porque eu estou tendo uma atenção melhor no meu trabalho, porque na hora que eu vou ler alguma coisa eu estou com a atenção focada naquilo, porque eu estou com a minha criança nutrida. E aí o meu estado de ego pai também vai ficar nutrido, quando eu coloco bem acentuado aqui de caneta, é porque eles estão todos energizados, né? Os nossos estados do ego precisam todos ter mais ou menos a mesma energia. Eles precisam ter energia fluindo nos três. Aí eu tenho uma saúde. Aí eu estou ok. Aí o meu estado de ego pai, que são os meus comportamentos de norma, de regra, de orientação, de acolhimento para aquele filho, também vai estar ok. Porque todo mundo aqui vai estar na mesma energia, todo mundo vai ter como se tivesse todo mundo alimentado, com a barriga cheia ou satisfeito. Então ninguém vai estar com fome, né? Então o pai não vai ter fome porque ele está saciado, o adulto não vai ter fome porque ele vai estar saciado e a criança não vai ter fome porque ela vai estar saciada. Então eu vou estar bem. Então uma capacitação para viver bem. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando essa mãe me fala isso, e o final da sessão foi muito bom, porque ela, além dela ter se sentido acolhida, mais acolhida, ela tem a consciência de precisar se cuidar continuamente, ela faz isso. Então, possivelmente, ela vai atravessar esse momento conturbado com a filha de uma maneira muito menos dolorosa, de uma maneira mais tranquila. Claro que vai acontecer de um momento ser mais tenso, às vezes até, né, com algum conflito maior, mas ainda assim ela vai ter a chance de retomar isso, de se acalmar e de pedir o que ela precisa, ou retomar ali nos cuidados. Porque tem uma coisa, né? A gente pode pedir o que a gente precisa. A gente, de uma maneira geral, foi ensinado que a gente não pode, que a gente não podia pedir o que a gente estava precisando. Isso é um grande engano. A gente deve pedir o que a gente precisa. Então, e a gente precisa ter isso muito consciente do que a gente está precisando, porque muitas vezes a gente não tem. E a gente passa batido e a gente vai vivendo um dia atrás do outro, atropelando as coisas, se irritando, com muito desgosto, muita insatisfação, e a gente não entende por que isso está instalado dentro da gente. E muitas vezes é porque a gente não pede o que a gente precisa. Ou a gente não sabe nem o que a gente precisa. E a gente, enquanto pai e mãe, precisa de muita coisa, né, gente? Pra gente poder cuidar. Pais cuidados, filhos cuidados. Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Eu tenho certeza que isso ajuda, porque isso é muito mais do que uma teoria. Isso é um estilo de vida, é uma prática que a gente vive diariamente e que a gente, sim, vive o bem-estar diário, quando a gente tem isso como aprendizado e que a gente leva para o resto da vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!